Olá, povo de Deus, boa noite. De volta ao nosso estudo de quarta-feira. Hoje vamos continuar Romanos 5, a partir do versículo 12 em diante, não é? Terminar a nossa reflexão no capítulo 5. A semana passada, estudando Romanos 5, de 1 a 11, vimos os benefícios da justificação. E hoje, dos versículos 12 até o 21, vamos falar dos efeitos da desobediência. E vamos pedir que Deus nos dê sabedoria e orientação, né? Para que a palavra dele fale ao nosso coração. Espero que você tenha passado aí um início de semana na graça de Deus, né? E fortalecidos por ele. Eu quero, nesse momento, orar e, após a oração, ler a palavra e depois meditarmos na palavra. No final do estudo, deixarei um aviso para os irmãos sobre a Santa Ceia. Vamos orar. Pedimos, Deus, a tua iluminação para que a meditação dessa noite venha mais uma vez nos abençoar e nos alegrar em saber que somos libertos em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque fomos livres das garras do pecado e não vivemos mais debaixo do sistema de desobediência, mas vivemos agora nos esforçando na obediência em Cristo. Abençoa-nos, abençoa todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, que o Senhor possa fortalecer cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. O texto de Romanos 5, versículos 12 até o 21, diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Como já mencionei há pouco, o tema de hoje é os efeitos da desobediência de Adão e a obediência de Cristo. Esta é uma das mensagens, diríamos, mais difíceis do livro de Romanos, porque Paulo é muito conciso. A aparente repetição é apenas por causa da frequente menção, né, de Adão e Cristo, e aqueles que foram influenciados por suas ações. Na verdade, Paulo desenvolve o seu argumento com muito cuidado nesse texto. Ele usa o argumento mais conclusivamente, né, com razões mais fortes. Se o pecado de Adão resultou nisso, quanto mais a obra redentora de Cristo fará. Ele é enfático nisso. Embora a obra redentora de Cristo seja muito mais potente
do que a transgressão de Adão, como mostra o próprio apóstolo Paulo, isso não significa que todos os homens serão salvos, pois os homens, para reinar em vida, devem receber a abundância da graça e a justiça de Deus, que põe à disposição deles, né? Conforme a gente leu o verso 17 aí, dando essa ideia. Quando a gente percebe os versículos 12 a 14, né? Falando da universalidade do pecado e da morte, o texto do 12 diz assim, o versículo, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. O homem, obviamente, é Adão. O tempo do verbo indica que uma entrada histórica, distinta, né? O mundo refere-se à humanidade, né? O uso comum da palavra em Romanos. A morte, então, passou a todos os homens porque todos pecaram. A morte física sobreveio a todos os homens, mas não porque estivessem todos no processo do pecado individual. Todos os homens pecaram experimentalmente, mas Paulo não está falando sobre isso aqui, né? O pecado de todos centraliza-se de um só homem, Adão, porque todos pecaram. Paulo declara que todos os homens pecaram quando Adão pecou, mas ele não explica como. Todavia, muito se tem escrito sobre essa questão, né? Adão era um indivíduo e a raça. Sua posteridade é considerada agindo com ele, porque é a sua descendência. Como filhos de Adão, constitui-se raça de Adão. Dos tempos de Adão até a lei mosaica, o pecado estava no mundo, estava presente nos atos dos homens, na natureza dos homens, né? Isto é, princípio da rebeldia que se encontrava neles. A gente pode ver isso no versículo 13. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Adão foi acusado do seu pecado e do pecado da sua descendência porque ele quebrou uma ordem explicitamente dada por Deus. Os homens de Adão até Moisés, sem tais leis explícitas, não poderiam ser acusados do pecado na forma em que Adão foi. Eles não tinham estatutos, né, definidos e específicos, como os que foram mais tarde dados lá na lei mosaica. Se você olhar o versículo 14, esses homens participaram, né, dos efeitos do pecado de Adão, porque a morte reinou de Adão a Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Olhando para esses homens do ponto de vista da solidariedade humana, Paulo vê os homens de Adão a Moisés, todos envolvidos no pecado inicial de Adão e as suas consequências, né? Aqueles neste grupo que não pecaram quebrando uma ordem específica, né, dada, também morreram. Adão foi chamado neste versículo de o qual prefigura aquele que havia de vir. Paulo não está dizendo que não houveram ordens dadas por Deus, conhecidas pelos homens entre Adão e a lei, não é? Ele afirma que uma ausência de um código legal, né, de uma norma divinamente concedida, afeta a maneira como o pecado é colocado contra os homens. Dos versículos 15 a 17, a gente vê alguns resultados, né, e contrastes e diversas atitudes. Paulo destaca aí as diferenças entre Adão e Cristo. Versículo 15, né, a transgressão de um, Adão, contrasta-se com a graça de Deus e o dom na esfera da graça que um homem, Cristo, concede. Diz que morreram muitos por causa da transgressão de Adão, uma vez que a morte passou a todos os homens, como a gente já viu no versículo 12. Está claro que a expressão muitos refere-se então a todos os homens, né? A graça de Deus e o dom que está
essa graça de Deus, né? E o dom que está lia a esfera da graça que Cristo concede a todos, né? Os muitos é o mesmo grupo que foi afetado pela transgressão de Adão. Consequentemente, morreram. A graça de Deus e o dom na esfera da graça de Cristo abandonou todos os homens. O dom é a justificação. O ato de Adão trouxe morte, mas a graça divina abundou para aqueles que foram afetados pelo ato de Adão. No versículo 16, o veredito da condenação proveniente da transgressão dá um contraste, né, com o dom gracioso que veio à existência por causa de muitas transgressões. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. O juízo, o veredito, refere-se à sentença de Deus. A palavra condenação envolve ideias de castigo, né, de ruína. Perguntamos a quê? A resposta é o castigo e a ruína. A seriedade dessa condenação não pode ser exagerada, né? Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. O resultado da transgressão de Adão foi a condenação. Muitas transgressões produziram a operação do gratuito dom de Deus, e o seu resultado ou alvo é a absolvição. Como se deve ser poderoso este dom gratuito, quando dirigido para tal fim. No verso 17, a gente vê o reino da morte, por causa da transgressão de um, contrasta com o reino da vida. Uma parte daqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Por meio de um só reinou a morte. Adão transgrediu o mandamento de Deus, que dizia que não devia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2,17. Essa ordem foi um teste de obediência do homem a Deus. Com a entrada do pecado na experiência do homem, a morte também entrou. A morte passou a reinar, reinava de maneira suprema. A atitude de Adão provocou o reino da morte. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, diz também, né? O texto. Aqui o homem obrigado a tomar uma atitude para com a ação de Deus. A abundância da graça relaciona-se com tudo o que Deus realizou e prometeu fazer em Cristo. O dom foi definido aqui como a justiça, e é a justiça concedida por Deus com base na fé. Aqueles que estão recebendo o favor abundante de Deus para com os que estão em Cristo e a justificação que Ele concede, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E por causa da obra de um só homem, Jesus Cristo, a morte não reina mais, mas os homens reinarão em vida por meio de um só. Porque não são tantos os que reinaram em vida, quanto os que estavam sobre o reino da morte. Porque a abundância da graça, o dom da justiça, foram rejeitados por um número maior do que os que receberam. Dando uma olhada nos versos 18 e 19, todos os homens foram afetados pela transgressão de Adão e o ato da justiça, a morte expiatória de Cristo e sua ressurreição. Como resultado, então, Paulo está pronto para resumir o seu argumento brevemente, né? Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. O sujeito aqui, o juízo, tem de ser suprido, né? Do versículo 16. O verbo veio é uma tradução satisfatória do verbo grego egeneto, que devia ser fornecido. Assim também, por um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Em relação a um só ato de justiça, né, a gente percebe em Romanos 4:25 a evidência de que Paulo considerava a morte e a ressurreição de Cristo como um todo unificado. E o sujeito graça, dom gratuito,
deve ser procurado ou analisado em 5,16. Esta graça vem a todos os homens com o propósito de justificar, dar a vida, né? E foi para isso que fomos justificados. Olhando o versículo 19, que diz que como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um muitos se tornaram justos. A desobediência de Adão contrasta com a obediência de Cristo. E no versículo precedente, Paulo emprega o vocabulário e a estrutura de um tribunal de justiça, né? Condenação de um lado e absolvição de outro. Ele conserva esta linguagem legal também nesse versículo, né? Mostrando aí essa grande diferença. Por causa da desobediência de Adão, os muitos foram apontados por Deus como sendo pecadores. Foram colocados na categoria e constituídos pecadores. Por causa da obediência de Cristo, os muitos serão apontados como justos. O verbo está no futuro porque Paulo estava pensando na futura geração de crentes que, confiando em Cristo, seriam declarados justos, né? Teria o apóstolo mudado o alcance dos muitos em cada lado dessa comparação? Não, porque ele está mostrando em que categoria Deus coloca os homens quando ele os encara em termos de efeito real da desobediência de Adão e do efeito potencial da obediência de Cristo. Paulo não está ensinando como em 5,17, que todos os homens serão salvos, mas no versículo 19 ele declara que a obediência de Cristo abrange todos aqueles afetados pela desobediência de Adão. Nos versos 20 e 21, o reino do pecado versus o reino da graça, aqui Paulo conclui a argumentação que começou lá no versículo 12 do capítulo 5, sobre a pergunta: qual dos dois é o mais poderoso, pecado ou graça? E o escritor nos faz lembrar que, embora a justificação pela fé seja o ponto central da história humana, a lei tem um lugar importante. A lei veio para que avultasse a ofensa, aumentasse, multiplicasse, né? Mas onde abundou o pecado, as palavras ofensa e o pecado foram ambas personificadas, aqui fazendo do mal um inimigo distinto e não uma mera abstração. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou esteve presente em abundância ainda maior. A graça é muito mais poderosa que o pecado. Todavia, quando os crentes veem o tremendo poder do pecado, esquecem desta verdade. No versículo 21, como o pecado reinou pela morte, a graça abundou para que reinasse pela justiça. O pecado está relacionado com a morte nesse versículo, assim como no versículo 12 do capítulo 5, a graça reina através da justiça que Deus concede. O fato, irmãos, de que a justiça de Cristo foi concedida àqueles que creem, significa que, além de serem declarados justos, pertencem também ao reino e ao triunfo da graça. Para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor, ainda pensando no verso 21, a graça reina com um alvo em vista, a vida eterna. A vida eterna é uma qualidade de vida, é viver segundo a vida de Deus e para Deus. Os crentes agora têm esta vida, mas a vida eterna significa, além de viver por Deus e para Ele, viver em um ambiente que Ele tornou perfeito, livre de todo o pecado. Portanto, a vida eterna é o destino do crente, como também a realidade imediata. Como que será que essa vida será alcançada, né? Por meio de uma pessoa, mediante Jesus Cristo. E graças a Deus que temos essa vida eterna e que somos em Cristo mais que vencedores. Continuemos firmes
na obediência a Deus, porque não pertencemos mais ao grupo de desobedientes que não conhece a Cristo. Continuemos firmes no nosso propósito de servir ao Senhor, de glorificar a Deus com a nossa vida, e que Deus possa nos estimular a isso, né? Então eu quero concluir dizendo que é preciso ter em mente que em Romanos 5, 12 a 19, não é Adão, mas Cristo que interessa para Paulo. O centro do texto está em Cristo e sua eficácia libertadora, infinitamente superior ao dano causado pelo pecado do primeiro humano e de todos os demais, e definitivamente vencedor da morte pela ressurreição. Mesmo que o pecado e morte apareçam como personificados no texto, o propósito de Paulo é mostrar que a esperança cristã é um destino de vida e não de morte. Por isso, quem está em Cristo é nova criatura, já passou da morte para a vida. Agora, pelo amor vivido na fé e depois pela vitória sobre a morte física e biológica, viveremos eternamente em Cristo. Que Deus te abençoe com essa palavra e que você e eu estejamos cada dia mais, então, como eu já mencionei há pouco, né? Vivendo essa obediência e nessa obediência. Falando agora sobre a próxima Santa Ceia, vamos realizar a Santa Ceia no segundo domingo de maio, que é o Dia das Mães, e a ceia será realizada da mesma forma que fizemos no mês passado, ceia nos lares. Então eu já quero pedir a você que prepare de novo a mesa, agora uma mesa bonita de ceia no Dia das Mães. Todos os crentes da igreja que é batizado, que é professo, podem participar da ceia. Talvez na sua família vai ter pessoas que não sejam evangélicas, né? E não sei como elas vão entender ou entenderam isso na vez passada. Mas a orientação é que os membros batizados e professos participem da Santa Ceia. Na hora que você preparar a sua mesa, então prepare uma mesa onde a família inteira possa participar de outro jeito, né? Talvez uma refeição, e depois da refeição os membros profetas e batizados tomam a ceia, ou os membros profetas e batizados tomam a ceia em outro momento. Enfim, a orientação é que todo membro profeta e batizado participe da ceia. Domingo que vem vamos estar dando mais orientações, mas definitivamente, segundo domingo, Dia das Mães, faremos a ceia nos lares de novo. E aí vocês vão ter um vídeo de orientação, que esse vídeo vai ser preparado por mim, tá bom? Deus abençoe, um abraço, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, o consolo, a presença e o poder do Espírito Santo seja sobre sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Um abraço.